Ele quer saber qual é a concordância correta. Quero a concordância correta e eu também quero frase na voz passiva. Mas pela concordância dá para matar. Nenhum desses vestígios de manipulação das artes haveriam de ficar. Então, o que não haveria de ficar? Nenhum desses vestígios. Se é nenhum, eu tenho que dizer nenhum o quê? Haveria. Nenhum haveria de ficar. Depois que os regimes ditatoriais houvesse se esgotado. O que haveria se esgotado? Os regimes ditatoriais. Então, depois que eles o quê? Houvessem se esgotado. Tudo bem? O verbo concordando ali com o sujeito. Nenhum é singular, verbo no singular, os regimes no plural, verbo no plural. Tudo bem? Então, errada a letra A. Agora, toda vez que você tiver a palavra o seguida da palavra que, tenta trocar essa palavra o pela palavra aquilo. Então, eu tenho aquilo que houve de comum nos regimes ditatoriais, aquilo eram a impermanência? Era. Está vendo que você tem esse o aqui que é sinônimo do aquilo? Eu quero dizer que aquilo era a impermanência. Tudo bem? Ele só distanciou colocando essa oração aí no meio do caminho para atrapalhar. Beleza, gente? Está claro? Então, fora a letra A, fora a letra B. Letra C. A associação entre bárbaros das florestas teutônicas com membros da aristocracia castelã indicavam. O que indicava? A associação, que é o núcleo. Então, eu tenho que dizer que a associação o quê? Indicava. Agora, indicavam o arbítrio de que se valiam o imaginário dos tiranos. Quem é que se valia? O imaginário. Então, de que o imaginário se valia. Quem se valia era o imaginário. Então, fora essa daí também. Agora, cuidado, porque ele separou a locução verbal aqui para atrapalhar. Para que fosse o povo servido pela mitologia da história nacional. Cadê o verbo? Fosse servido. Está vendo que o verbo está aqui, a locução verbal? Quem é que seria servido? O povo. Para que o povo fosse servido. Ele jogou o sujeito ali para o meio da locução verbal. A posição do sujeito é antes do verbo. Para que o povo fosse servido. Ele deslocou o sujeito ali para o meio. Bem, cabia aos ditadores manipular. O que cabia aos ditadores? Manipular. Manipular cabia aos ditadores. Deu para perceber? Manipular é o sujeito, ó. Sujeito com verbo. Isso aqui é um sujeito oracional. Sujeito oracional você troca pela palavra isso. Isso cabia aos ditadores. Manipular cabia aos ditadores. Deu para perceber, gente? Sujeito com verbo, sujeito oracional. Agora, cabia aos ditadores manipular como podiam o legado heróico do passado. Quem é que podia manipular? Os ditadores. Está oculto aqui, ó, como eles, ditadores, podiam. Então, essa daqui, em relação à concordância, está certinha? Sim. Vamos matar a questão só pela concordância. Então, já sabe que aqui está certinha a concordância. Mas veja a letra E. O autor do texto não hesita. Quem é que não hesita? O autor do texto. O autor do texto não hesita em reconhecer nos variados ditadores a preocupação que os assaltam. O que assalta? É a preocupação. Está vendo que você tem o que e o que retoma o termo antecedente. É a preocupação que os assalta. Tudo bem? A preocupação que está surgindo para essas pessoas é a preocupação que assalta nesse sentido. Tudo bem? Então, só pela concordância você percebe que aqui está certa é a letra o quê? D de dado. Nem houve necessidade de trabalhar com a voz passiva. Mas observe que aqui, ó, gente, para que o povo fosse servido, quem é que seria servido? O povo, que é o meu sujeito. E esse povo, ele pratica a ação de servir ou ele sofre ação?
Sofre. E quando o sujeito sofre ação, o povo que seria servido, quando o sujeito sofre ação, você tem uma frase que aparece na voz o quê? Passiva. Então, ele queria uma frase em que houvesse voz passiva e uma frase em que nós encontrássemos a concordância correta. Então, realmente, a resposta foi a letra D de dado. Tudo bem? Gente, na hora de treinar a concordância verbal, as questões da FCC são sempre aquelas que têm que ser usadas por último, que são as mais difíceis de concordância verbal. Tudo bem? São estruturas muito longas, são grandes, são as mais difíceis desse conteúdo, tá?